Eu não sei se você notou, antes de clicar nesse vídeo, apesar de ser um vídeo do Pesquisa Express, ele tem bem mais do que 2 minutos, porque hoje eu não posso priorizar o tempo em detrimento do aprendizado, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a análise de variância fatorial, mais especificamente a análise de variância a 2 critérios, que é um teste estatístico complexo, realizado quando se tem um desenho experimental complexo e seria humanamente impossível eu te explicar como interpretar esse teste no software Estatística 10.0 em menos de 2 minutos. Então hoje é um vídeo atípico do Pesquisa Express com tempo estourado em mais de 2 minutos. Você pode até ter emoção, mas para sua pesquisa só há lugar para a razão. Vem comigo que eu te mostro. Ótimo, então hoje é uma exceção. Eu não vou dar nem bola para esse reloginho aqui do lado, vou deixar ele estourar, porque eu quero que você entenda como fazer uma análise de variância 2 critérios no Estatística 10.0. Nesse exemplo hipotético de hoje, o que eu quero propor para vocês é uma pesquisa imaginária, adapte a sua pesquisa real a essa situação que eu estou te propondo aqui, só para a gente saber como faz. Em que eu quero verificar, por exemplo, se existe diferença no peso dos grupos sanguíneos. Tem alguns livros aí que dizem que grupo sanguíneo influencia no colesterol, na personalidade. Então nessa pesquisa hipotética eu tenho os 4 grupos sanguíneos. Grupo A, B, AB ou O. Eu quero saber se tem diferença no peso. Só que se eu fosse fazer só isso, eu teria aí uma análise de variância a um critério, porque eu tenho só um fator de estudo em que eu estou utilizando para comparar a minha variável dependente, que é o peso. Mas não é isso que eu vou fazer. Nesse primeiro vídeo do ANOVA 2 critérios, eu quero avaliar a influência do tipo sanguíneo, mas eu também ouvi falar que o gênero influencia no peso. Seja você homem ou mulher, isso pode ter impacto no peso. Então, por que eu tenho uma análise de variância a 2 critérios? Porque nesse caso eu tenho 2 variáveis independentes. Primeiro, a variável tipo sanguíneo em 4 níveis, sangue A, B, AB ou O. E a variável gênero em 2 níveis, masculino e feminino. Dessa maneira eu acabo tendo nessa minha pesquisa 8 grupos. Porque eu tenho 4 tipos sanguíneos vezes 2 gêneros. Só que, preste atenção que isso é importante, é um pré-requisito para análise de variância fatorial, ou especificamente nesse caso, o ANOVA 2 critérios, que cada um dos níveis esteja presente no nível do outro fator. Então, por exemplo, eu tenho que ter no sangue A, eu tenho que ter homens e mulheres. No sangue O, eu tenho que ter homens e mulheres. No B, homens e mulheres. No AB, homens e mulheres. Se, por exemplo, eu tiver homem e mulher em todos os tipos sanguíneos e só no sangue O, por exemplo, eu só tiver homens, eu não tenho mulheres, pronto, já matou a análise, não dá para você fazer. Entendeu? Então você tem que ter cada fator dentro de cada nível, aliás, dentro de cada nível do outro fator. Tá? Tudo tem que estar bem estratificadinho. Aí sim eu consigo fazer uma análise de variância a 2 critérios. E tecnicamente para fazer é uma análise relativamente simples para executar e a interpretação um pouquinho mais complexa. Eu vou mostrar para vocês como fazer. Então aqui na análise, antes de mais nada, eu começo com uma análise descritiva, que já tem um vídeo aqui no canal Pesquise, mas é uma análise descritiva estratificada, então eu quero mostrar de novo para vocês aqui como fazer. Eu clico aqui no Breakdown, e aí eu seleciono as minhas variáveis independentes, nesse caso é o tipo sanguíneo e o gênero, e a minha variável dependente, peso. Clico em OK e depois eu clico em Summary. Aqui, veja, ele já faz a análise estratificada, então ele me dá o valor de média e desvio padrão dos meus 8 grupos de estudos, ou seja, os 4 tipos sanguíneos nos 2 gêneros. Então eu tenho feminino nos 4 tipos sanguíneos, masculino os 4 tipos sanguíneos, média e desvio padrão. E também o tamanho da amostra de cada um desses grupos, o N de cada um. E essa análise descritiva ela é fundamental, porque depois quando o teste de comparação múltipla, ou seja, o teste Tukey, disser se houve ou não houve diferença, é na análise descritiva que eu tenho que recorrer para saber qual grupo tem valor maior ou menor. Tá? Então depois da análise descritiva, que eu vou fechar aqui, porque eu não vou usar ela agora, aí sim eu começo a análise de variância a 2 critérios e você vai clicar aqui em Statistics, ANOVA,
ANOVA fatorial. ANOVA fatorial, análise de variância fatorial, é um termo genérico que engloba análise de variância 2 critérios, 3 critérios, 2 de medidas repetidas. Significa que tem vários fatores de estudo. Especificamente, a gente está utilizando um tipo de análise de variância fatorial, que é o ANOVA 2 critérios, nesse vídeo. Então clique aqui no ANOVA fatorial, ok. Selecione aqui as variáveis. As minhas duas variáveis independentes são tipo sanguíneo e gênero, e a minha variável dependente, ou seja, aquilo que eu medi na pesquisa, é o peso. Clique em OK e aí depois OK. Aí basta clicar no All Effects, você já tem a sua análise pronta. Nessa análise aqui, eu vou até selecionar esse relatório aqui e vou colar ele no Excel. E você vai entender por que eu vou colar ele no Excel, para ficar mais fácil de nós analisarmos esse resultado aqui. Opa, deixa eu só colar aqui com o cabeçalho. Perdão. Copiei e colei aqui, tá? Então eu tenho aqui a minha planilha do Excel da análise de variância. Quando eu olho para essa estatística, a primeira coisa que me chama a atenção é que ele me diz que houve diferença no fator tipo sanguíneo, que eu estou destacando em amarelo. Como é que eu sei isso? O valor do P aqui é menor que 0,05. Então ele me diz que, de maneira geral, há diferença no peso entre os tipos sanguíneos. Beleza. Então já me vem à cabeça, opa, então eu preciso rodar um teste Tuckey dos tipos sanguíneos. Se bem que não precisa, são 4 grupos, aí dá. Aí depois ele me diz que houve diferença no peso entre os gêneros, homem e mulher, também tem diferença, vou marcar aqui em azulzinho, porque o valor do P é menor que 0,05, então já sei qual tem em média peso maior ou menor do que outro. E por fim tem essa linha que ele destaca aqui, é a última que eu vou marcar em verde, que está escrito aqui, tipo sanguíneo asterisco gênero, e isso aqui, que por hora não sei o que é, tem um valor menor que 0,05, ou seja, há uma diferença estatisticamente significativa. E o que significa essa última linha? Essa linha é a linha da interação. Significa que um fator interage com o outro. Um fator influencia nos resultados do outro. E quando você tem uma interação significativa, numa análise de variância fatorial, a interpretação dos dados da interação ela tem que predominar sobre a análise dos fatores isolados. Porque você pode ter diferenças entre um tipo sanguíneo, entre os tipos sanguíneos nos homens, e nas mulheres você simplesmente não tem diferença nenhuma. Isso é ter uma interação significativa. Então, quando a interação é significativa, essa linhazinha do asterisco, aqui numa análise de variância 2 critérios, ela predomina sobre a interação dos fatores isolados. E é só ela que me interessa. Então, agora a gente vai fazer a estatística e eu vou mostrar para vocês por que isso. Vamos lá. Quando você roda a análise de variância a 2 critérios, depois você clica aqui nessa abinha do ANOVA, More Results, para fazer o teste Tuckey, seleciona essa abinha do Post-Hoc e aqui grupos homogêneos. Deixa selecionado essa casinha aqui. Se tiver aqui diferenças significativas, passe aqui para baixo. Aí, vamos supor que eu não soubesse que a análise da interação tem que predominar. Vamos supor, eu clico aqui no tipo sanguíneo, eu faço o teste Tuckey para saber quem tem o maior peso. E aí eu consigo perceber que o sangue AB tem em média um peso maior que o sangue A, porque aqui só tem estrelinha no 1, aqui só tem no 2. E o sangue B e O são iguais entre si e iguais a todos os outros demais, porque eles têm as duas letrinhas aqui, o 1 e o 2, as duas estrelinhas. Então só tem diferença aqui do AB para o A. Tá? A pergunta é, esse padrão de diferença ele vale para os dois gêneros? Não sei, né? Vamos deixar essa dúvida por hora guardada. Quando eu olho a diferença dos gêneros, que nem precisaria, porque a análise descritiva já me mostra isso, eu vejo que em média os homens pesam mais do que as mulheres. Até aí está tudo certo. Só que eu disse para vocês que o que tem que prevalecer numa análise de variância fatorial é a interpretação da interação, que é essa aqui, que eu vou clicar agora no Tuckey, e essa é a interpretação da interação, que essa sim eu vou copiar inteira do teste Tuckey e vou jogar aqui no Excel. Tá? Joguei aqui no Excel. E o que eu consigo ver aqui, porque agora eu vou selecionar e vou separar as linhas das mulheres, aqui com laranjinha, e a linha dos homens com um tomzinho aqui de azul. Pronto, vai ficar fácil de você ver. Tá? Aqui eu vou só substituir por letra,
porque também fica mais fácil da gente entender essas diferenças. Olha só que legal, o que é uma interação significativa? Vamos começar pelos homens. Quando eu olho os homens, eu percebo que o peso entre eles tem diferença de valor absoluto. Mas para o teste de Tuckey, que é o teste de comparação múltipla, não existe diferença do peso entre esses grupos. Por quê? Todos os tipos sanguíneos masculinos possuem uma estrelinha na coluna B. E, portanto, todos... eu não posso dizer que existe diferença estatisticamente significativa do peso entre os homens. Não há diferença. Essa regra vale para as mulheres? Não. Porque nas mulheres, o que eu percebo? Que as mulheres do sangue B, O e A não possuem diferença estatisticamente significativa entre si, porque todas têm estrelinha na casinha C, mas as mulheres do sangue AB, sabe lá por que razão, elas têm um peso maior. Então, entre as mulheres, existe diferença entre os tipos sanguíneos, né, no peso. Então, isso é ter uma interação, percebe? Eu mudo o gênero, eu mudo o padrão de diferença entre os pesos, ou seja, um fator influencia no outro. Como assim, Heitor? É isso mesmo. Quando eu olho no gênero masculino, não tem diferença do peso entre os tipos sanguíneos. Quando eu vou para as mulheres, mudei o nível daquele fator, aí sim a diferença aparece. Isso é ter uma interação significativa. Por isso que a interação ela sempre predomina sobre a análise isolada dos fatores. Essa é uma regra para uma análise de variância a 2 critérios. Caso não tivesse havido essa interação significativa, como é que ia ficar a minha interpretação? Simples, eu rodaria o Tuckey do tipo sanguíneo, o Tuckey do gênero e ali eu conseguiria ver as diferenças. E aquelas diferenças poderiam ser generalizadas. Então, deixa eu voltar aqui no estatística, né? Se não houvesse interação, eu poderia pegar esse padrão de diferença entre os tipos sanguíneos e aí eu sei que essas diferenças valem tanto para o gênero masculino quanto para o feminino. Eu pego essas diferenças que eu tenho de peso dos gêneros masculino e feminino, elas valem tanto para o sangue A, tanto para o B, tanto para o C, quanto para o AB. Mas não é o caso, isso não acontece. Por quê? Porque teve uma interação significativa e é esse resultado que eu tenho que utilizar para interpretar minha análise e é essa tabela que entra no artigo da minha pesquisa. Aqui eu já tenho os valores de média, o que está faltando para essa análise? Só o desvio padrão, que eu já consegui lá naquela tabela da análise descritiva feita no começo. Tudo bem? Como eu disse para vocês no começo, essa é uma interpretação complexa de um teste estatístico complexo e essa complexidade é inerente ao desenho de estudo complexo, não tem milagre. E aí o grande mérito do pesquisador, quando tem uma pesquisa dessa natureza, digo sempre a mesma coisa, fazer do limão uma limonada, tirar de uma interpretação densa, complexa, difícil, né, um conteúdo que seja palpável, palatável, fácil de entender para o leitor do seu artigo. Tudo bem? Mas a execução, o passo a passo é esse aí, não tem mistério. Você agora que vai ter que se entender com o desenho do seu trabalho, principalmente interpretação dos seus resultados. Ok, amigo do canal Pesquise? Espero ter te ajudado, espero ter sido claro com você. Deixa o seu curtir aqui embaixo no vídeo da análise de variância a 2 critérios. Faça a sua inscrição já, se ainda não fez aqui no canal Pesquise, porque eu fico te esperando aqui nesse lugar até a semana que vem. Mas nesse meio tempo, nunca se esqueça. Pergunte, mas para responder, pesquise.